um dos maiores desastres ambientais que se tem notícia. Queremos compartilhar com vocês os fatos que tivemos a oportunidade de conhecer desde que as primeiras manchas atingiram o estado de Pernambuco. Pela responsabilidade que temos hoje, através do cargo de secretário estadual de Meio Ambiente, recebemos as primeiras notificações e gostaríamos de compartilhar com vocês cada um desses fatos. Para nós é muito importante, para enfrentar esse tipo de crime, que as informações sejam as mais transparentes possíveis e que o conjunto da população tenha acesso a esses dados. É por isso que gostaríamos de agora contar para vocês algumas das questões que são as mais importantes, das quais consideramos compartilhar nesse momento. A primeira mancha que se tem notícia aconteceu no dia 30 de agosto na Paraíba. No entanto, em Pernambuco, as primeiras manchas só chegaram entre o dia 1º e o dia 2 de setembro. No primeiro momento, o que nós precisamos desmistificar, e aí é importante que vocês tenham conhecimento, talvez nem todos saibam, é que no dia 26 de agosto aconteceu também um vazamento de óleo na refinaria Abreu e Lima. E esse vazamento ele teve todo um enfrentamento que foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e pela Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH. E é importante relatar esse fato porque as primeiras ocorrências de mancha causaram uma certa confusão na população. Aparentemente, as manchas que atingiram a Praia del Chifre no dia 1º de setembro, elas eram oriundas desse vazamento da refinaria. Mas o que nós pudemos comprovar pelas investigações que foram feitas pela CPRH é que esse acompanhamento, nós tivemos a oportunidade de estar presente junto à refinaria Abreu e Lima, ali foi colocado um plano de contenção que teve uma grande mobilização dirigida pelo diretor-geral da refinaria. O plano de contenção foi avaliado pela Agência Estadual de Meio Ambiente e ali o primeiro comunicado que se teve foi da própria refinaria, que relatou um acidente que aconteceu com um vazamento num total de 5.000 litros de uma mistura de diesel e água. E nesse movimento se verificou que, quando um plano de contingência é colocado em prática, efetivamente se consegue atingir bons resultados, como nesse caso da refinaria. Naquele momento que as primeiras manchas atingiram a Praia del Chifre e também a Ilha dos Cocais, que fica localizado próximo à refinaria, no município do Cabo de Santo Agostinho, a mancha de óleo que chegou lá era uma mancha diferente, uma mancha escura, que já se caracterizava como um piche. E o óleo que efetivamente foi vazado na refinaria Abreu e Lima era uma mistura de 5.000 litros de diesel e água. E pudemos observar também a aplicação do plano de contingência. Foram 29 caminhões de sucção, foram várias barreiras montadas ao longo do movimento do óleo que teve o seu vazamento a partir do reator que estava sendo processado o petróleo da refinaria, e pudemos verificar já no dia 1º de setembro que o rio Tatuoca, que tem conexão com uma bacia de contenção localizada dentro da refinaria Abreu e Lima, não foi contaminado. Verificamos também que o estuário do rio Tatuoca, que faz parte daquele ambiente do porto de Suape, também não foi contaminado. E não só fizemos as análises das águas daquele estuário, como também, junto com a comunidade quilombola de Mercês, fizemos uma verificação in loco, visitando de barco cada ponto daquele estuário para que se afastasse qualquer possibilidade de que aquele óleo vazado ali na refinaria, que tinha ficado contido na barreira de contenção feita pela própria refinaria, não tinha a ver com o óleo que já infestava de piche algumas praias de Pernambuco. E com isso, então, já no dia 2 de setembro, convocamos uma coletiva para a imprensa que fez com que a gente pudesse ali dizer que a refinaria seria autuada com 4 autos de infração que totalizaram R$705 mil e que a natureza do óleo que chegava às nossas praias, ele vinha do oceano, portanto, precisava que se autuasse ou que se avisasse o IBAMA, coisa que foi feita no mesmo dia, no dia 2 de setembro, e que aquilo já se caracterizava como um crime ambiental. Por que um crime ambiental? Porque se ele não tem um autor, se ele não tem quem se identifique ou quem assuma a autoria, não se trata de um acidente, se trata de um crime. E é o que temos verificado até os dias de hoje. Não se conseguiu identificar efetivamente
quem é o autor, quanto óleo foi vazado. Mas precisava se tomar as primeiras medidas. E quais foram as medidas que foram tomadas já naquele dia 2 de setembro, no primeiro dia que o óleo atingiu algumas praias de Pernambuco? Foi comunicar à Capitania dos Portos, que é a responsável pela guarda do nosso oceano, identificando que esse óleo vinha efetivamente do oceano, comunicar ao IBAMA, que num primeiro momento, inclusive, identificou que aquilo seria caracterizado nas palavras da administração regional do IBAMA como uma mancha órfã, e nós já desde o primeiro momento dissemos que era necessário que se tratasse e que se procurasse identificar a origem daquele vazamento. De maneira alguma concordamos que aquilo pudesse ser tratado como algo que não se identificasse a autoria. Então, o que foi que se identificou? Se identificou que as manchas elas continuaram acontecendo no dia 3, no dia 4, e marcamos imediatamente a primeira reunião no dia 6 de setembro, na sede do IBAMA, junto com a Capitania dos Portos, e já nessa primeira reunião levamos o pessoal do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, coordenado pelo professor Moacir Araújo, que hoje é vice-reitor da universidade, esteve presente o professor Marcos, e também pedimos apoio ao Departamento de Prevenção a Desastres da Universidade Rural de Pernambuco, através do professor Hernandes, para que se fizesse um primeiro monitoramento por satélite, para que se identificasse, ou se fosse possível identificar, que navio que eventualmente pudesse ter feito esse derramamento de óleo, ou que se identificasse ainda no oceano esse tipo de vazamento. Por que fizemos isso? Porque ainda admitimos que a hipótese poderia ser de algum navio que tivesse transitado na costa de Pernambuco. E procuramos esgotar todas as possibilidades. Em contato direto com o presidente do Porto de Suape, Leonardo Cerquinho, ele nos informou que nenhuma ocorrência havia sido registrada em carregamento ou descarregamento de óleo no Porto de Suape. Que se algum navio tivesse feito alguma atividade ilegal, e se conseguisse se localizar em que ponto esse navio tivesse transitado na nossa costa, efetivamente, se esse navio tivesse feito comércio com o Porto de Suape, nós teríamos, a partir daqui, das nossas informações, de ter como autuar esse navio. E foi isso que aconteceu na primeira reunião com o IBAMA, ainda no dia 6 de setembro. E o IBAMA, então, ficou com a responsabilidade de comunicar a emergência ambiental nacional do IBAMA, para que pudesse, então, buscar informações e também atuar no sentido de identificar quem foi o autor desse crime, que, pelo Plano Nacional de Contingência, todo vazamento de óleo ele precisa ser identificado, ele precisa ser tratado de acordo com a sua incidência, de acordo com a sua gravidade. E nós também assumimos a responsabilidade de, além de ter comunicado às nossas universidades, de fazer contato com as prefeituras municipais. Até o momento, nesse primeiro grande impacto que tivemos aqui com as primeiras manchas, nós identificamos que as manchas atingiram os municípios de Olinda, o município de Recife, o município de Jaboatão, o município de Cabo de Santo Agostinho e também Tamandaré. Mas, no dia 5 de setembro, nessa reunião que convidamos a Capitania dos Portos, também fomos informados que as manchas já tinham chegado inicialmente, ainda antes de Pernambuco, na Paraíba, no dia 30 de agosto, coisa que o IBAMA, inclusive, ainda não tinha conhecimento. Ou seja, a disseminação das informações, a mobilização dos atores é fundamental. E nisso, Pernambuco procurou ser diligente, procurou juntar aqueles que efetivamente precisam agir, e também comunicamos os municípios aqui de Pernambuco que haviam sido atingidos. Com o protocolo da nossa CPRH, essas primeiras manchas foram limpas até o dia 25 de setembro, onde tinha sido a última notificação das manchas em São José da Coroa Grande, que efetivamente eram manchas esparsas e que nessa fase encerrou esse primeiro momento. Mas isso continua nos preocupando muito. Por quê? Porque se eram no estado de Pernambuco ainda manchas esparsas, em outros estados brasileiros, principalmente os estados do Rio Grande do Norte e do Maranhão, as manchas chegavam num volume maior. E foi por isso que nós precisamos tomar outras atitudes que relataremos em seguida. Entre os dias 25 de setembro e 17 de outubro, nenhuma nova mancha
atingiu o litoral pernambucano. No entanto, como dissemos, continuaram chegando manchas num volume muito maior do que tinha atingido o litoral pernambucano nos estados do Rio Grande do Norte, nos estados do Maranhão, e Alagoas também foi fortemente afetada. E isso manteve o nosso monitoramento, porque ainda não tinha, por parte do governo federal, sido colocado em prática esse Plano Nacional de Contingência e não existia ainda uma identificação da fonte causadora. Portanto, não sabíamos se as manchas voltariam ou não voltariam a Pernambuco, se chegariam em maior intensidade ou menor intensidade. E por isso resolvemos, através de uma articulação da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, que reúnem secretarias estaduais de meio ambiente e agências estaduais de meio ambiente, fazer uma reunião aqui em Pernambuco, no dia 1º de outubro, com os 8 estados atingidos. Que 8 estados são esses? Todos os estados da região Nordeste, menos a Bahia, que no dia 1º de outubro ainda não havia sido atingida. E essa reunião tinha um objetivo: chamar novamente o IBAMA, e quem compareceu, apenas o IBAMA local aqui de Pernambuco teve presente, chamar a Capitania dos Portos, que é vinculada ao 3º Distrito Naval em Natal, mas que também aqui só teve a presença do capitão dos portos, comandante Maurício Bravo, e também as agências ambientais do Nordeste. Não tiveram presentes aqui Piauí e Maranhão, mas resolveram se fazer presentes a partir do conhecimento do que foi tratado nessa reunião. E quais foram as situações que foram identificadas nessa reunião? Nesse momento já existia uma grande cobertura de mídia, já existia uma preocupação sobre o volume de óleo que se chegava, e nós então relatamos que era necessário que a gente soubesse quais eram as medidas tomadas pelo IBAMA e que a diretora regional presente aqui nos informou que até o momento o IBAMA estava coordenando as ações através do setor de emergências ambientais e que tinha deslocado 100 pessoas cedidas pela Petrobras para atuar na limpeza das praias do Rio Grande do Norte e do Maranhão, relatando algumas dificuldades, inclusive porque o óleo que chegou ao Rio Grande do Norte e tínhamos a presença do IDEMA, que é o órgão de regulação ambiental do estado do Rio Grande do Norte, que ali o óleo chegou nas pedras, que são falésias, que é uma característica do litoral do Rio Grande do Norte, a dificuldade de se fazer essa limpeza, e tivemos presentes efetivamente os estados representados por suas secretarias de Alagoas, de Sergipe, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. Também a presença da Capitania dos Portos, que nos informou que a Marinha estava fazendo, nesse momento, a análise da composição desse óleo que tinha chegado às nossas praias, para que se pudesse fazer uma melhor caracterização e, principalmente, montar um arcabouço de informações para permitir a identificação de esse óleo que chegou às praias. Se tratava da mesma fonte, e naquele momento a informação que tínhamos não foi uma análise exposta de maneira detalhada, mas uma primeira impressão que nos foi informada de que o óleo que chegou em pelo menos 4 estados já havia sido analisado através das amostras coletadas pela Marinha e analisadas pelo Instituto de Estudos do Mar, Paulo Miranda. Ou seja, o óleo coletado de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte se tratava de óleo ou de um piche caracterizado de uma mesma origem. Era possivelmente um petróleo que não havia sido processado, que estava sim no mar há já algum tempo, e que esse óleo então ele estava atingindo a praia, mas que não existia uma análise no dia 1º de outubro do óleo que havia chegado também nos estados de Sergipe, no estado do Piauí e no estado do Ceará e no estado do Maranhão. E que a Marinha então aguardava a completa análise do conjunto desses óleos para ter maiores informações, além da tentativa de fazer com que se mapeasse todos os navios que haviam navegado pela costa nordestina até aquele momento, mas que infelizmente ainda não tinha nenhuma informação de onde esse vazamento acontecia. Nós, naquele momento, no dia 1º de outubro, não consideramos que
o que o IBAMA estava fazendo do ponto de vista da emergência ambiental, que é um trabalho importante para poder auxiliar nessa limpeza, e nem o trabalho que é o inquérito que a Marinha faz para poder identificar a fonte causadora seriam suficientes. Era necessário, e ali se caracterizou e se chegou a um consenso naquela reunião, que era importante marcar que aquilo se tratava de um crime ambiental. Aquilo não podia ser considerado mais como um acidente. Isso nós já tínhamos dito aqui em Pernambuco desde o dia 2 de setembro, e isso foi corroborado por todas as instituições presentes ali, inclusive pela Marinha e pelo IBAMA local que estava presente. Decidimos fazer uma queixa-crime à Polícia Federal, que foi assinada pelo senhor Djalma Paz, que é presidente da CPRH, a Agência Ambiental de Pernambuco, para que a Polícia Federal então também colocasse a inteligência brasileira, o nosso serviço de investigação, e que pudesse então, a partir da Polícia Federal, requisitar dados técnicos, como já tínhamos requisitado aqui da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Rural de Pernambuco, para que se pudesse colocar a inteligência brasileira, porque a grande incógnita até aquele momento, que fazia com que qualquer ação que fosse desenvolvida pelos estados fosse uma ação que envolveria muita incerteza, fosse carrear recursos e estudos para a identificação da fonte causadora. Era necessário que se tivesse o ponto de origem desse vazamento, ou o ponto de origem desse óleo, que se identificasse o volume de óleo que foi vazado, para que se pudesse saber se o óleo que havia chegado à nossa costa já era todo o óleo, ou se ainda tinha óleo navegando nas nossas águas. E, nesse sentido, nós também resolvemos fazer um contato mais direto, já que o IBAMA Nacional não havia se manifestado ainda, nem havia entrado em contato. Nós ligamos para o senhor Eduardo Bin, presidente do IBAMA, para que a gente pudesse ter uma informação mais precisa de quais as atitudes que o governo federal iria tomar para que se fosse mais efetivo no sentido de colocar em prática todo esse arcabouço de legislação que se tem, que é o Plano Nacional de Contingência de Vazamento de Óleo, previsto num decreto de 2013. E a informação que tivemos até aquele momento é que o IBAMA ainda continuava agindo somente a partir do seu Centro de Monitoramento de Emergências Ambientais, que deslocaria pessoas, nas palavras de Eduardo Bin, gente que já tinha se deslocado, mas ele disse para a gente que deslocaria pessoas para ajudar nesse processo de limpeza. E o que verificamos foi que no dia seguinte à nossa conversa com o senhor Eduardo Bin, que foi no dia 5 de outubro, o presidente Bolsonaro tomou a primeira medida prática, concreta, para a identificação da fonte causadora, que foi uma portaria publicada ainda no sábado, que determinava ao Ministério das Forças Armadas e ao Ministério do Meio Ambiente que pudesse, em 48 horas, a partir daquele dia, identificar a fonte causadora. Na nossa opinião, o que se caracterizou ali, de fato, foi o ponto inicial, 37 dias depois da primeira mancha a ter atingido o estado da Paraíba, o primeiro movimento do presidente da República, depois de vazamentos que já estavam causando a perplexidade da população brasileira. Eu acho que todos devem lembrar aquelas primeiras manchas que chegaram na cidade de Aracaju, capital de Sergipe, que deixaram os brasileiros estarrecidos. E então é nesse momento que nós identificamos que tardiamente o governo brasileiro toma uma iniciativa de colocar o primeiro movimento de procurar identificar qual é essa fonte causadora, que foi o decreto ou a portaria publicada pelo presidente Bolsonaro. Nós, no estado de Pernambuco, em contato com as demais agências ambientais, procuramos continuar monitorando por onde as manchas continuavam afetando os estados do Nordeste. Nós ainda não tínhamos uma informação de qual é a fonte causadora dessas manchas que atingem os estados do Nordeste, nem o volume. Mas, desde o primeiro contato que fizemos com o Departamento de Oceanografia da Universidade Federal, lá no dia 2 de setembro, já tínhamos a informação que, uma vez no oceano, essas manchas elas sofrem a influência de correntes marítimas. E qual é a principal corrente marítima que tem movimentado e que tem dado lógica a esse movimento de espalhamento dessas manchas aqui pelo Nordeste?
É exatamente aquilo que nos explicou o pessoal do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal, que hoje é corroborado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal de Alagoas, e que isso é de conhecimento dos nossos oceanógrafos que nós gostaríamos de dividir com vocês também. Existe uma principal corrente, que é a corrente sul-equatorial. Essa corrente ela vem do sul da África e ela tem uma bifurcação quando fica na altura de um paralelo que está exatamente localizado próximo ou na altura da Paraíba. E essa corrente sul-equatorial, ela nos explica por que é que esses espalhamentos, num primeiro momento, eles atingiram com pouca intensidade os estados da Paraíba, de Pernambuco, mas depois eles passaram nessa bifurcação que vai ao norte, na direção da Guiana, atingiu mais fortemente o Rio Grande do Norte, chegando inclusive no Ceará e até chegando em algumas praias do estado do Maranhão. Essa é um primeiro braço, que é o braço que segue para o norte dessa bifurcação da corrente sul-equatorial. Um segundo braço dessa corrente sul-equatorial, ele exatamente se desloca para o sul. E foi essa movimentação que fez com que o óleo atingisse com uma intensidade maior do que atingiu Pernambuco, Alagoas, e atingiu com uma intensidade muito forte o estado de Sergipe, manchando praticamente todo o litoral de Sergipe, inclusive adentrando no estuário do Rio São Francisco e também se deslocando para o sul da Bahia. Hoje a gente sabe que essas manchas já estão chegando praticamente no território de Abrolhos, inclusive atingindo a ilha de Santa Bárbara, que é uma das principais ilhas. Entre os dias 10 e 15 de outubro, essas manchas que estavam se deslocando para o sul também chegaram a um movimento de o que os oceanógrafos chamam de vórtex, mas que na linguagem popular é um grande redemoinho, localizado no litoral norte da Bahia. Essas manchas elas não tomaram só a continuidade do sentido sul, elas também retornaram. E por meados dos dias 10 e 15 de outubro, essas manchas voltaram a atingir com intensidade Sergipe e com muita intensidade Alagoas. E vieram atingir São Miguel dos Milagres, que fica a primeira praia ao norte, uma das primeiras praias ao norte de Maceió, e chegou com muita força a Japaratinga. Foi aí que se deflagrou aqui em Pernambuco uma segunda fase para que nós pudéssemos atuar nesse movimento de não só monitorar a movimentação dessas manchas, que desde o dia 25 de setembro não chegavam a Pernambuco, mas também montar uma força-tarefa na Capitania dos Portos. E é bom que se diga que o estado de Pernambuco sempre procurou e sabe que a coordenação dessa ação é uma ação federal. Foi aí que a gente montou, por orientação do nosso governador, de comum acordo com o capitão dos portos, Maurício Bravo, uma central de monitoramento desde o dia 15 de outubro na Capitania dos Portos, junto com o IBAMA e principalmente informando as prefeituras do litoral sul, mas alertando todas as prefeituras do litoral de Pernambuco, para que se colocasse em prática aquilo que poderia ser uma tentativa ou um processo de contenção e de monitoramento da chegada dessas manchas e efetivamente a diminuição dos danos que aconteceriam se essas manchas chegassem. Então a partir dali se montou um monitoramento por helicóptero da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco desde o dia 16 de outubro, fazendo os primeiros sobrevoos no litoral pernambucano, identificando ainda no litoral alagoano a movimentação dessas manchas. Fizemos também um apelo para que se mantivesse, por conta da capitania, mas também mobilizando o Porto de Recife e o Porto de Suape, aquilo que se chamam boias de contenção e mantas de absorção de óleo. E deslocamos efetivamente uma equipe da Agência Ambiental, junto com pessoas do IBAMA, com monitoramento também da Marinha, ainda não tinha chegado nenhum efetivo de fuzileiros navais, e mobilizamos a Defesa Civil de todos os municípios do litoral de Pernambuco, mais especificamente localizados num primeiro momento lá em São José da Coroa Grande. E foi isso que essa nossa previsão se realizou, no sentido de que no dia 17 pela manhã se identificou que a mancha que estava vindo de Japaratinga, ela estava prestes a cruzar o litoral pernambucano. E ali aconteceu a primeira ação, ainda em terras alagoanas, de jogar boias de contenção, jogar mantas
de absorção para que se pudesse ainda tentar conter essa mancha no estado de Alagoas. Mas um pedaço dessa mancha ainda no dia 17, ela efetivamente cruzou o litoral pernambucano, mas não chegou à praia naquele dia de São José da Coroa Grande pela força das marés. Na realidade ali, no contato que tínhamos com os pescadores da região, com a Defesa Civil local, aquela mancha que foi imobilizada ainda em cima dos arrecifes, ela foi imobilizada por boias de contenção, por mantas de absorção e com a habilidade dos pescadores que jogaram a rede, trouxeram essa mancha para a praia. No entanto, na virada do dia 17 para o dia 18, um volume maior ainda de óleo ameaçou e atingiu nossos estuários, que foram as primeiras áreas que consideramos e que são, pelo plano de contenção que temos aqui no estado de Pernambuco, áreas que precisam ser cuidadas, ou seja, qual é exatamente o estuário do rio Pessununga, que fica entre Alagoas e Pernambuco, exatamente na divisa, o rio Una, que ainda fica em São José da Coroa Grande, e a partir dali façamos a colocar barreiras de contenção, que inclusive são contestadas pelo IBAMA, pela sua ineficiência ou ineficácia, mas que, na prática, identificamos que essas barreiras elas não só serviram para imobilizar e fazer a contenção dessas manchas no mar, como também diminuir o impacto desse óleo, que entra em contato sim com o nosso estuário, mas que os grandes volumes de óleo efetivamente podem de alguma maneira inicialmente serem contidos. O fato é que a partir do dia 17 foi mobilizada uma grande operação, não só de colocação de barreiras de contenção nas entradas dos estuários, mas foi colocado em prática também a colocação de barcos para fazer a identificação de manchas de óleo ainda em alto mar. Situação essa que não tínhamos ainda identificado nem por parte da Marinha, nem por parte dos outros estados, nas manchas que chegaram anteriormente nos demais estados nordestinos. E já no dia 18, próximo à ilha de Santo Aleixo, o óleo já tinha atingido o município de Tamandaré, que naquele dia, pela mobilização da Defesa Civil, que a Prefeitura, junto com a Defesa Civil Estadual, fez a limpeza da Praia de Carneiros, nós localizamos uma mancha próximo à ilha de Santo Aleixo. E 600 litros de óleo foram capturados ainda em alto mar. Assim como no dia 19, esse óleo chegou nas praias do município de Ipojuca, atingindo Muro Alto, atingindo Cupe, atingindo Maracaípe, mas não atingiu diretamente a praia de Porto de Galinhas, mas também ali no sistema de monitoramento que foi feito junto com a prefeitura, junto com pescadores, ainda naquele sábado, dia 18 de outubro, também pescadores localizaram na frente do Cupe, a mais de 2 quilômetros da costa, uma mancha. E essa mancha teve a oportunidade de ser capturada ainda em alto mar, com um barco disponibilizado pelo Porto do Recife, para que, com boias de contenção, como vocês podem ver nesse vídeo, colocando mantas liofílicas, que são aquelas que absorvem o óleo, elas puderam então ser contidas, essa mancha pôde ser contida ainda em alto mar. No entanto, essas manchas continuaram avançando e o óleo chegou com muita intensidade no município do Cabo de Santo Agostinho no dia seguinte. E esse foi inclusive o município que teve o maior volume de óleo retirado das suas praias. As praias do Xarel, a praia de Itapuama, a praia do Paiva, foram praias que foram fortemente atingidas. E o que é que se viu nesses dias de mobilização? Além das mobilizações das prefeituras, foram colocadas em prática também ações de muitos voluntários. E nós, do governo de Pernambuco, identificamos que essas ações de voluntários, elas efetivamente foram colocadas em prática porque ainda não havia um efetivo de serviços especializados disponibilizados, que deveriam ter sido disponibilizados pelo Plano Nacional de Contingência. Verificamos, inclusive, algumas falhas na operacionalização dessa equipe que foi colocada à disposição pelo governo federal. Por exemplo, no dia 17 para o dia 18, o primeiro corpo de 110 fuzileiros navais chegaram em Tamandaré e foram ajudar na contenção do óleo lá no município de São José da Coroa Grande. Qual foi nossa surpresa quando identificamos que aqueles fuzileiros, que não são pessoas especializadas, estavam sem botas de segurança, estavam sem luvas de segurança, estavam sem máscara de segurança.
que foram prontamente cedidas pela mobilização que foi feita pelo governo de Pernambuco. Para quê? Para que a gente pudesse somar esforços nesse trabalho. Mas nessa fase, que foi a fase mais aguda, nós insistentemente cobramos, inclusive no comando que foi instalado na Marinha, que se pudesse disponibilizar serviços especializados. O que prevê o Plano Nacional de Contingência para vazamento de óleo em águas brasileiras é que, se o óleo que está vazando, ele precisa ser contido através de um comando operacional nacional que articule todos os estados que ainda não tinham sido articulados e que só no dia 1º de novembro é que nós recebemos um comunicado oficial. Veja, eu estou falando do dia 17 de outubro, quando as manchas chegaram com mais intensidade em Pernambuco. Estou falando do dia 2 de setembro, como falei anteriormente, que foram as primeiras manchas que chegaram a Pernambuco. Estou falando do dia 30 de agosto, que foi efetivamente a primeira mancha que a Marinha já tinha conhecimento no dia 30 de agosto. E só no dia 1º de novembro, por esse ofício que vocês estão vendo aqui, é que o governo federal pede a indicação formal para que se crie o grupo de monitoramento, que é aquele grupo que tem que integrar todas as secretarias estaduais, para que se tenha uma ação coordenada pelo governo federal, no caso pela Marinha, porque é uma mancha que vem do óleo, uma mancha de óleo que vem do mar. Se essa mancha estivesse numa plataforma de petróleo, ela teria que ser coordenada pela Agência Nacional de Petróleo. Se esse vazamento de óleo se desse em alguma plataforma terrestre, deveria ser coordenada pelo IBAMA. Mas esses três órgãos, independente da coordenação, precisam agir em conjunto. E o que nos causou maior estranheza, inclusive, foi a chamada, até por parte do ministro do Meio Ambiente, da importância da luta dos voluntários, que nós consideramos que a solidariedade, o desprendimento da nossa população é muito importante. Mas o governo de Pernambuco alertou que voluntários não são aqueles que têm a obrigação de fazer a contenção desse óleo. Nós estamos falando de manchas de petróleo. Estamos falando de uma cadeia produtiva que detém 8% do produto interno bruto brasileiro. Estamos falando de uma das maiores cadeias econômicas do mundo, pois infelizmente o mundo ainda é muito dependente dessa fonte não renovável de energia, que é o petróleo. São extraídos por dia no mundo 90 milhões de barris de petróleo. Então é absolutamente necessário que essa indústria, que fatura muito dinheiro no mundo, que fatura muito dinheiro no Brasil, que ela tenha sim suas precauções, que ela tenha sim seus serviços especializados e que não se coloque a população como se colocou, tendo que ela mesma, com suas próprias mãos, fazer a coleta desse óleo, colocando sua saúde em risco. É nesse sentido que nós vimos que o Plano Nacional de Contingência não foi só deixado de lado do ponto de vista das formalidades, mas do ponto de vista da sua efetividade, do ponto de vista da sua eficácia, do ponto de vista da sua eficiência, quando não se colocou em prática que empresas especializadas no Brasil e no mundo pudessem estar colocando os seus serviços, a sua inteligência para fazer com que esse óleo efetivamente fosse contido. E o que vimos? O que vimos é que só no dia 22 de outubro, o presidente em exercício, Mourão, falando publicamente, colocou à disposição 5.000 homens do Exército para fazer esse serviço. Opção do governo federal, quando na prática essa opção deveria ser por colocar empresas especializadas para fazer esse trabalho de contenção. Colocar a indústria do petróleo, que é aquela que detém os recursos e a especialização, para fazer a contenção daquilo que é um crime cometido por alguém que transporta petróleo ou por alguém que produz petróleo, mas que faz parte dessa indústria, que tem que ser solidária com esse processo, que não pode só ficar esperando que a população haja com suas próprias mãos, mas que assuma a responsabilidade desse que é um crime ambiental, do qual não acusamos nenhuma das empresas, mas que cobramos a responsabilidade dessa indústria do petróleo, que efetivamente tem que ser a responsável para poder reparar esses danos. E é nesse sentido, então, que o governo de Pernambuco colocou toda a sua capacidade, coordenada pelo governador Paulo Câmara, através das diversas secretarias, não só a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria
da Casa Militar, que coordena a Defesa Civil, que coordena as Defesas Civis Municipais, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Defesa Social, e instaurou-se, além do grupo de monitoramento lá na Capitania dos Portos, onde a gente faz esse esforço conjunto, colocando a responsabilidade que é necessária do governo federal, mas fez também um monitoramento diário, fazendo inclusive a colocação dos recursos, independente da chegada de recursos do governo federal, mas o governo não mediu esforços, inclusive fazendo a coleta dos resíduos, colocando equipes de monitoramento, disponibilizando veículos, mobilizando a Defesa Civil. É importante que se destaque que o governo de Pernambuco, em que pese ter claro que o Plano Nacional de Contingência deve ser coordenado pela Marinha e é uma responsabilidade do governo federal, não mediu esforços para, junto com o comando que foi montado na Capitania dos Portos, em articulação com os municípios, não mediu esforços para fazer esse trabalho de contenção. O primeiro movimento foi disponibilizar essa rede que é organizada pela Defesa Civil e pelas secretarias municipais de meio ambiente, que efetivamente tem aquela capacidade de articular as forças vivas de cada município, e quero dizer que na maioria das vezes foram instalados comitês de crise em municípios coordenados pelos próprios prefeitos. Tivemos a oportunidade de estar com o prefeito Sérgio de Tamandaré, o prefeito Peu de São José da Coroa Grande fez a coordenação dos trabalhos, a prefeita Isabel Hacker esteve na coordenação dos trabalhos, a prefeita Célia, estivemos em contato com ela também no município de Pojuca, e esses municípios então, de maneira articulada, tiveram o apoio do governo estadual, e o governo então forneceu para esses comitês de crise, através desse comando unificado, os equipamentos de proteção individual que num primeiro momento foram disponibilizados pela nossa companhia de saneamento, pelo Porto de Suape, pelo Porto de Recife, mas também recebemos doações de muitos empresários, dos quais têm lá nos seus estoques materiais como esses, que são os equipamentos de proteção individual. Isso paralelo a licitações que foram feitas pelo governo do estado de Pernambuco para a compra desses equipamentos de proteção individual, que eram distribuídos de acordo com a necessidade para as defesas civis municipais fazerem esse trabalho de coleta de material. Também foi disponibilizado um conjunto de viaturas, de barcos do Porto de Recife, do Porto de Suape, e principalmente um helicóptero da Secretaria de Defesa Social, que diariamente fez pelo menos 2 voos de sobrevoo ao nosso litoral sul e também ao nosso litoral norte, que foi afetado, não no primeiro momento, mas que num segundo momento precisava ser monitorado e foi monitorado por esse sobrevoo. Também as equipes do Corpo de Bombeiro e da Secretaria de Saúde do Estado foram disponibilizadas para fazerem trabalhos de atenção à saúde emergencial e também de monitoramento de um trabalho que acontecia próximo à praia, próximo ao mar, e que eventualmente poderia ter acontecido algum acidente, e essas equipes de apoio e de salvamento foram disponibilizadas em todos os pontos do litoral pernambucano, aonde houve o toque de óleo, onde houve esse trabalho de contenção na medida do possível. Também foi disponibilizado pelo governo de Pernambuco o recolhimento de todo o material coletado. E a Secretaria de Meio Ambiente e a Agência Ambiental de Pernambuco foram instadas a apoiar os municípios que não têm efetivamente esse serviço de recolhimento de um lixo industrial, qual seja óleo. Isso requer um tratamento de acondicionamento num primeiro momento. Quando você retira esse óleo da areia, ele tem que ser colocado em containers específicos para que ele não continue contaminando o ambiente. É necessário a mobilização de caminhões de empresas especializadas para o transporte de lixo tóxico, que esse é um lixo de classe industrial, e foram disponibilizados 53 caminhões contratados de empresas privadas pagas pelo governo do estado de Pernambuco, e também um local para destinação desse lixo, que na realidade a gente tratou não como lixo, tratou como resíduo, porque se ele foi acondicionado e foi levado para o Centro de Tratamento de Resíduos em Igaraçu, que é o Ecopark,
licenciado para fazer o tratamento desse tipo de resíduo industrial. Lá ele é transformado num blend de energia e que futuramente ele pode efetivamente também ser utilizado como fonte energética de indústrias de Pernambuco e de fora de Pernambuco, para que ele tenha um destino que não seja um aterro sanitário, aonde ele vai ficar para o resto da vida sem utilização e causando danos ao nosso meio ambiente. O ideal, e é isso que foi feito, é que esse lixo seja descontaminado e que ele vá ser utilizado, e ele será utilizado como um blend de energia. Além disso, o governo do estado de Pernambuco não mediu esforços na defesa dos nossos estuários. As áreas que foram monitoradas, dos 13 municípios atingidos, dos 8 rios atingidos, dos arrecifes e dos corais que foram atingidos, são exatamente as áreas mais sensíveis do nosso litoral, e foram para esses lugares que o estado de Pernambuco voltou seus olhos, colocando barreiras de contenção na entrada de todos os estuários. E aí é importante que se veja que o óleo que atingiu em Ipojuca a praia de Maracaípe, com a barreira de contenção colocada na entrada do Pontal de Maracaípe, não atingiu as areias do Pontal de Maracaípe. E isso é bom que se mostre, é bom que essas imagens fiquem claras, que efetivamente quando esse óleo pesado entra em contato com a água doce, ele vai para o fundo. E foi aí também que nós entramos com os mergulhadores, com o trabalho de identificação de quanto foi que esse óleo penetrou nos nossos estuários. E esse trabalho de mergulhadores é o trabalho que persiste até hoje. Trabalhos de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, também foram requisitados mergulhadores à Marinha Brasileira. E esse trabalho continua permanentemente. Mergulhadores que estão fazendo a coleta de óleo que ficou no fundo de alguns arrecifes, como do Cupe, como do Paiva. E um programa de monitoramento da qualidade das nossas águas. E esse programa de monitoramento, que é feito pela Agência Ambiental de Pernambuco, ele não só está fazendo a coleta de água da coluna d'água de nossas praias, das praias que foram atingidas, como de todas as praias do litoral pernambucano. Não só da coluna d'água das praias, está coletando também o sedimento da areia aonde esse óleo foi depositado, para que se façam análises. Está coletando o sedimento do fundo da água do litoral, para saber se ali algum depósito também não contaminou as nossas águas. Está fazendo a coleta da coluna d'água de todos os mangues do nosso litoral, para fazer a comparação entre os mangues que foram atingidos e os mangues que não foram atingidos, e também o sedimento do fundo desses mangues, que é um trabalho também que hoje é feito de identificação de como o óleo que atingiu as raízes desse mangue vai ser feito um monitoramento efetivo pelas nossas equipes junto da Agência Ambiental de Pernambuco, junto com as agências ou com as secretarias municipais de meio ambiente. Então, é nesse espírito que o governador Paulo Câmara fez o monitoramento e continua fazendo de todas as ações que são desenvolvidas pelo estado de Pernambuco. No entanto, sabemos que esse problema não é um problema que se resolve só com a limpeza da areia. Já dissemos que mergulhadores estão em campo, já dissemos que estamos fazendo monitoramento da água, mas sabemos que os efeitos de um desastre ambiental como esse não podem ser medidos em dias. Efetivamente é necessário que se identifique nos próximos anos um monitoramento que avance na identificação dos danos que foram causados. Nossa agência ambiental está também quantificando um auto de infração para que efetivamente se identifique qual é o tamanho do dano e da compensação ambiental que se terá que fazer para poder reparar, mas desde já o governo de Pernambuco mobilizou também aquilo que não foi mobilizado pelo governo federal, que é a inteligência brasileira. Foi realizada inclusive uma reunião com o apoio da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para colocar à disposição do estado de Pernambuco e dos estados do Nordeste redes de pesquisa brasileira que ainda não foram acionadas na sua plenitude pelo governo federal. O governo de Pernambuco, a partir dessa conversa, lançou pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Pernambuco um edital de 2,5 milhões de reais que foi discutido com os reitores das principais universidades aqui de Pernambuco, com 12 linhas de financiamento. Esse edital
já está no site da Fundação de Amparo à Pesquisa, e grupos de pesquisa que não são de Pernambuco, mas que se dispõem a ajudar na reparação imediata e a médio e longo prazo desses danos que atingiram o ambiente pernambucano, dos nossos mangues, mas que podem também ser utilizados para reparação dos danos dos demais estados nordestinos, podem se candidatar a receber esses recursos. E mais, estamos efetivamente trabalhando para que possamos ainda ter, por parte do governo federal, a identificação daquilo que é a fonte causadora. Porque queremos aqui também compartilhar com vocês que, mesmo colocando em prática todas essas ações que foram postas, você consegue trabalhar com algum nível de controle sobre o fato que acontece de um dia para o outro, sobre um fato que se coloca como uma mancha de óleo, como se fará a limpeza, como se fará a reparação. Mas o grau de incerteza durante esses mais de 60 dias ainda continua muito alto. Por quê? Porque, infelizmente, ainda não se conseguiu, nem pela Polícia Federal, nem pelo inquérito instaurado pela Marinha, identificar efetivamente não só a empresa que causou o dano, mas efetivamente a informação mais importante que precisamos hoje para minorar o grau de incerteza é: de onde foi que partiu esse vazamento? Não está claro, não está definido. O vazamento de óleo, ele foi quantificado? Ainda não. Portanto, não se consegue ainda nem fazer aquela conta que seria uma conta básica. O óleo e a quantidade de óleo que foi vazado, o óleo e a quantidade de óleo que chegou no litoral do Nordeste. Nós temos a conta para Pernambuco, mas não temos os dados gerais que o governo federal ainda não divulgou, do óleo que chegou na costa nordestina como um todo, para que se saiba, ainda existe óleo no mar? Provavelmente sim, porque cada vez mais essa mancha inclusive se dirige para o sul e efetivamente ela pode chegar novamente a Pernambuco. Então esse grau de incerteza ainda existe. Qual é a quantidade de óleo que ainda está navegando nas águas oceânicas brasileiras? Outra pergunta que também é importante que se diga, e essa é uma responsabilidade nossa. O Brasil é signatário de tratados internacionais de cuidado com o oceano. Esse óleo contaminou somente águas brasileiras? Contaminou águas internacionais? Esse óleo vem a partir de que fonte? E como o Brasil, então, também se articula de maneira a fazer com que se identifique essa fonte causadora, diminua o grau de incerteza de como se atua nesse momento, mas que efetivamente também tire lições. E a lição principal que eu acredito que tenha que ser tomada aqui é que, se você identifica, e foi isso que o governo de Pernambuco alertou desde o dia 2 de setembro, um vazamento ou a chegada de um óleo, jamais essa mancha pode ser tratada como aquilo que se pensou no primeiro momento pelo IBAMA, como uma mancha órfã. É necessário sim que se coloque a inteligência e se identifique, porque aquilo que no primeiro momento foi considerado como uma mancha órfã e que nós alertamos desde o primeiro momento no dia 2 de setembro, hoje é o maior desastre ambiental já vivenciado pelo Brasil e que ainda não sabemos até onde esse desastre chegará, porque infelizmente a ação tardia do governo federal não conseguiu conter essas manchas que chegaram em todo o litoral nordestino e ainda não conseguiu identificar se essas manchas continuarão atingindo não só o nosso litoral, mas o litoral brasileiro como um todo.